pastor Hamilton aqui. Bem, para nós é um motivo de muita alegria estar com um homem que nós conhecemos há tanto tempo, aprendemos a amar, aprendemos a andar junto. Para mim é um motivo de muita alegria ele estar aqui conosco. E eu sei que com certeza ele tem uma palavra para falar com os irmãos nessa noite. Amém, aleluia. Nem vou mais tomar um tempo para não atrapalhar ele, porque, né? Fica à vontade, pastor. Esteja em casa, amém? Aleluia. Boa noite. Graça e paz para todos. Amém. Tome seu lugar, por favor. Quero agradecer ao vosso pastor por esse convite. Primeira vez que estou vindo aqui. E a satisfação foi grande de rever alguns irmãos que já os conhecia há muito tempo. E a igreja de Jesus, né? Onde está a igreja de Jesus, né? Ela está distribuída no mundo inteiro, né? Amém. Na cidade, um pouquinho aqui, outro pouquinho lá, né? Depende da geografia da cidade. E assim está a igreja do Senhor. Mas tem coisas que nós precisamos rever nas Escrituras e nunca deixar, em absoluto, de voltar para aquilo de vez em quando para reavivar nossa fé, nossa esperança, porque a igreja de Jesus ela vive por fé, né? Nós estamos sujeitos às agruras da vida, a decepções, estamos sujeitos a um diagnóstico médico não muito agradável, né? Estamos sujeitos a alguém arranhar o nosso carro na rua. Por que não? Não é mesmo? E às vezes também nós somos incompreendidos devido à nossa fé. Tem pessoas que se escondem atrás do nome de uma igreja. Eu sou católico, apostólico romano. Eu sou evangélico. Ou seja o que for. Mas se não provém da palavra, esquece tudo isso. Esquece a placa, de onde veio, quem fundou, se for há 2.000 anos atrás, 3.000, esquece. A palavra de Deus é a única regra e prática de fé. É isso. Acabou. O resto é resto. Mas tem pessoas que gostam de viver isso. Porque assim eu aprendi, desde meu berço. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, não convém. Mas eu tinha 9 anos de idade, só eu ia à missa na minha casa. Ninguém ia à missa. Eu saía de casa e no bairro à missa. Pai, mãe, irmãos, ninguém praticava a fé ou ia à igreja. Minha mãe ficou 3 meses na cama, muito enferma, mas muito enferma. Eu tinha 11 para 12 anos agora. E entrou um senhor na minha calcinha, um negro, alto, de paletó, abriu a Bíblia e leu. Minha mãe na cama e eu ao lado dela, lembro dessa até hoje. Ele leu, eu fiquei vislumbrado quando ele leu a Bíblia. Aí foi embora, minha mãe ficou boa, graças a Deus, e eu fui na missa domingo. Padre Cardoso, eu tinha 11 anos. Eu disse: padre, como é que eu posso conseguir uma Bíblia? Ele disse: isso ainda é para vocês. Eu estou dizendo aqui diante de Deus, né? Você não pode deixar louco. Hoje, claro, a igreja católica vende Bíblia em livrarias por aí afora. Então ali eu conheci Jesus naquele dia que entrou um homem dentro da minha casa. Ele era membro de uma igreja batista e ele orou pela minha mãe e nós fomos abençoados. Nós vivemos hoje diante de uma concessão cultural. Concessão cultural. Onde podemos ceder, negociar. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Se você não aderir a algumas coisas do mundo, você é considerado antiquado, quadrado. Não é possível. Você tem que viver. Você tem que ser o que o mundo é.
Mas aí vem uma perguntinha clássica: Jesus viveria hoje com os pensamentos que o mundo tem? Agora eu estava lendo e eu vi que no Canadá tem um homem que quer criar um partido muito interessante. Trata-se, como é que chama aqueles que mexem com crianças? Como? Desculpa? Pedófilo. Um partido para a pedofilia. Político. Esse é o mundo. Será, pastor? Está na imprensa. Como Jesus ia viver neste mundo? Então nós temos que ver como Jesus viveria, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Amém? Posso ouvir amém? Imitá-lo. É isso. Fora isso, a religião é vã, é inútil. E se eu tenho fé, não basta. Então, quando eu olho para essas regras, e nós chamamos de quadrados, antiquados, eu fico pensando assim: meu Deus, como é difícil muitas vezes para o jovem optar por Cristo, porque ele é desafiado dia a dia e fora também a ser o que as pessoas são, e isso dói muito na nossa alma. Vou contar uma história para vocês. Vocês conhecem a história lá de Daniel capítulo 3, 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esse é nome dado na Babilônia. O nome deles era o outro: Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados escravos, Judá invadida, foram levados, e lá dentro da Babilônia, eles, como eram jovens cultos, de famílias nobres, foram levados para trabalhar no palácio de Nabucodonosor. Olha bem, meus amigos jovens que estão aqui, essa mensagem eu preguei exclusivamente para os jovens da minha igreja. Então esses jovens eram colocados em lugares importantes, prefeitos, cuidavam de algumas zonas importantes, até que um dia Nabucodonosor resolveu inaugurar uma estátua de 30 metros de altura por 3. É o Deus demônio, tradução. Vamos adorá-lo. Reuniu-se toda a elite da cidade, prefeitos, governadores, gente de toda estirpe. Todos se reuniram, cantores, artistas, gente da classe A, B, C. Então o rei ia inaugurar aquela estátua e mandou tocar as cornetas, a buzina. E quando tocar, eu quero ver todo mundo de joelhos. Olha que interessante. Aqueles 3 jovens ficaram de pé. Ficaram de pé os 3 jovens. E havia uma fornalha onde jogariam os rebeldes lá dentro. Esses 3 jovens se manteram de pé. Aí me pergunto assim: meu Deus do céu, que fé eles tiveram? Que fé eles têm? Eu, na condição, porque hoje não precisa levantar uma estátua, tem muitos jovens de igreja e pessoas que estão genuflexos, de joelhos, diante de uma internet, uma mentira, uma inverdade. Que tem a mente aberta, está levando pessoas acompanhadas e seguidos. Você sabia disso? Eles estão de joelhos, e muitos da igreja estão de joelhos, diante do partido político, estão de joelhos. Um casal da minha igreja, ele era esquerda extrema, na minha igreja, extremo. Aí um dia antes da eleição eu preguei: você é a favor do aborto indiscriminado? Eu preguei na igreja, não falei em partido. A favor do casamento de pessoas do mesmo sexo? Ideologia de gênero? Não. Então, se você vota em alguém que você dá uma procuração para ele votar no seu nome. Então o pecado está sobre a tua vida. Pronto. Acabou. Você me ouviu o que eu disse? Se você faz isso, você está de joelhos diante do que o mundo está colocando. Ah, mas pastor, você ouve uma música de rock pesada,
Sabe o que eles estão dizendo? Se não sabe, procura saber. Senão não fica lá idolatrando, dançando junto e cantando junto. Vai ver o que diz a música. Senão você está dizendo que Deus é ruim, que Deus é mau, mas você faz, você está de joelhos. Nós estamos prostrados diante dos apelos do mundo. Isso não resta a menor dúvida. Eu, como pastor, eu tenho como pensamento o seguinte: ouvir, analisar à luz da Bíblia, aí depois eu vou dizer o que eu penso. De repente, nós entramos por esse caminho. Então, essa questão cultural, esses costumes, essa transição que existe é para conflitar com o próprio Evangelho. O Evangelho. A Europa está sendo tomada pelo mundo muçulmano. Toda a Europa. O muçulmano que mata as mulheres, que pode surrar as mulheres. Você vai aqui no supermercado, se vê um casal de muçulmano comprando, ela compra de cabeça baixa, porque se ela olhar para um homem acidentalmente, o marido pode ir em casa e surrá-la. O que você acha disso? Mas é isso que acontece. Então nós vivemos, queridos, é bom dizer isso, que nós não podemos fazer concessões por causa de um status cultural. Porque a cultura diz, porque fulano diz, vai vir um poeta na cidade, vai ter isso na cidade. Nós estamos numa cidade tradicionalmente católica, que Deus abençoe todos os católicos, amém? Mas quando tem o dia da Santa tal, eu não estou aí. O meu Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. As demais coisas são criações humanas. Agora, se eu me dobro e faço, conversa, não, mas não faz mal. Não faz mal, mas entristece o coração de Deus. O Espírito Santo chora sobre nossa cidade quando vê um povo de tanto faz, tanto fez. Agora nós estamos, veja o que Tiago diz. Nós não precisamos fazer concessões para prosperar, ter posição social privilegiada. Tiago fala assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes, em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Amém? Os jovens aqui não transigiram quanto à sua fé. Não vamos transigir, eu vou intransigir. Ficaram de pé, nós como? Privilégios, olha, como é que eu vou? Não posso dar uma fugidinha para a esquerda e para a direita, fazendo concessões, negando assim os princípios. Jesus é o nosso Senhor. Amém, queridos? Ele é o Senhor da nossa vida. O que o Senhor diz é grande mesmo. João capítulo 17, se você quiser abrir, verso 14, diz assim: olha o que Jesus falou na sua oração apostólica, que ele faz alguma coisa a mais, uma oração pelos seus discípulos. Deles a tua palavra. Jesus está falando para Deus, ele está orando. Deles a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo. É assim como eu não sou do mundo. Mas vamos analisar essa palavra. Não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Nós não somos antiquados, caretas. Podemos ter aniversário, casamento, vir uma festa da cidade do aniversário. Não somos careta quadrada, não. Ficar dentro de casa para não me contaminar. Não é isso que quero dizer. Por isso Jesus orou: eu não te peço que os tires do mundo, mas o livre do mal. Mas a palavra, ele disse claramente aqui, e desde a minha palavra, a tua palavra. Mas o mundo odiou. O que é a Bíblia hoje? Eles são retrógrados, quadrados. Como sujeitar-se à Bíblia? Ninguém pode vivê-la. É tão difícil.
observar a Bíblia, nem recebê-la. Meus queridos, isso acontece como esses 3 jovens lá diante de Nabucodonosor ficaram de pé. Que se dane o mundo, toda elite, toda cidade, todo mundo, se é pelo medo ou pela fé, não importa, mas nós adoramos ao único Deus, basta. Por aqui, basta. Eu pergunto a você, por que não é, por que veio o dilúvio sobre o mundo? Lá no capítulo 6 de Gênesis, você nem precisa abrir aí, mas veja aqui o que diz a palavra, meus queridos, no versículo 1, diz assim, ó: e aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todo que escolheram. Então disse o Senhor: meu espírito não vai contender com esse povo. Era errado escolher e ter filhas e casar, não, mas levaram ao abuso, à depravação sexual. E Deus aqui está sendo severo. Deus está sendo severo. Por que o mundo foi destruído? Está aí, ó. Deus teve que destruir tudo. Por quê? A degeneração da raça humana avançava rapidamente. Noé não fez concessão. Noé sozinho com sua família não fez concessão. Nós queremos chamar vocês para analisar a cultura de hoje, o que pregam hoje, o que diz na internet, o que fala na televisão, o filme, o que o filme diz, está inserido no episódio alguma coisa que fere a palavra de Deus. Analise, não leva de qualquer jeito, porque senão o Espírito Santo vai se entristecer com vocês. Vocês ouviram bem? O Espírito Santo vai se entristecer com vocês, pelo fato de nós não levarmos em conta o conteúdo, o que fala, o que está inserido ali. A cultura do hoje é que a mulher tem que ser moderna, é que a mulher tem que aparecer um pouco mais. Tudo bem, mas minha irmã, não apareça mais do que Jesus, viu? Moderna. Os homens também não querem aparecer mais do que o próprio Senhor. Que tudo seja feito para a sua glória e para o seu louvor. Então Deus vai ser honrado, Ele vai te abençoar, o teu futuro estará seguro, Ele vai estar contigo. Deus foi fiel com Noé numa geração pervertida, numa geração terrível. Mas o que é que o diabo oferece hoje? Aí nós perguntamos: mas como assim, pastor? Vejamos a tentação de Jesus. Transforma essa pedra em pão. Tu podes. Jesus podia fazer assim, ó, o pão estaria de monte, mas Ele não fez, porque Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Às vezes queremos antecipar coisas, mas qual a vontade de Deus? Queremos ter outras coisas, qual a vontade de Deus? Eu digo lá na minha igreja: o ano que vem eu vou fazer uma viagem para a Itália. Você vai ou você vai pedir permissão para Deus? Como é que é? Como é que nós resolvemos esse caso? Senhor, eu pretendo viajar, Senhor. Se for o teu querer, me dê condições, tudo para a tua glória. Amém? Amém? Mas é lógico, nós somos dele, pertencemos a ele. Isso é terrível. E Jesus, meus irmãos, olha, ao invés de poder terreno, aqui no texto de Mateus 4, Jesus afirma o culto exclusivo a Deus. E o diabo, ele conhece a Bíblia. Vocês sabem que ele citou o Salmo, né? Sabe por que citou o Salmo? Está escrito. Mas Jesus dizia: também está escrito. O diabo tremeria dentro dele. Aí você perguntou por que o diabo apareceu para Jesus. Agora, lá diz no capítulo 13: este é o meu filho amado, no qual tenho prazer. Deus gritou do céu. Aquilo soou firme, e o diabo estava lá no batismo de Jesus, e ele foi ao deserto. Quero provar no deserto. Falando em deserto, irmãos, qual a função do deserto? O deserto é bom. Moisés não fugiu do Egito, não ficou 40 anos lá morando com o sogro, não sei, e casou no deserto. O povo não saiu do Egito, ficou perambulando 40 anos no deserto.
Elias, fugindo de Jezabel, não ficou 40 dias caminhando? 40 dias. O deserto nos transforma, o deserto nos humilha, sim, mas o deserto nos faz sentir a soberania de Deus. E o deserto é possível em nossas vidas. E aqui está Jesus, 40 dias sem comer e sem beber. E o diabo oferece os reinos do mundo, oferece poder e glória. É o que mais o mundo quer e o mais que o mundo está buscando. Se você tem 15 mil guardado hoje, 15 mil reais, não posso gastar, se eu puder ter 20. Não é isso mesmo? Vocês estão assim. Todos vocês são assim, inclusive eu. Eu tenho um carro 2024. Eu vou ter um 2027. Vou me sacrificar, vou trabalhar. É assim o homem. Assim somos nós. E Jesus demonstrou ao diabo: olha, o negócio é o seguinte, joga aqui do monte aqui para baixo, que lá no templo está escrito lá no Salmo que ele vai cuidar de ti, vai te segurar, vai te proteger. Eu não quero receber nada do mundo que não venha de Deus, inclusive dinheiro. Eu não quero nada que não venha de Deus. Deus vai usar o meio, uma forma de suprir a minha necessidade. E o diabo teve a ousadia de dizer: se te prostrares, ficares de joelhos e me adorares, eu te darei os reinos do mundo. É isso que ele tem. O diabo está reinando no mundo de hoje. Mas pastor, mas Deus é absoluto, Deus é eterno, Deus é o dono de tudo, mas o diabo está solto. Ele está fazendo, operando, e eu quero chamar a atenção de vocês para que fiquem atentos, porque ele vai nos tentar. Vai nos tentar, de alguma forma ou de outra. E quem sabe alguma vez, me permitam dizer com todo carinho, ele já saiu vitorioso de nossa vida. Irmão? Eu estou na igreja, eu sirvo a Jesus, ele é meu Senhor. Aí pega o seu filhinho de 6 anos, leva no colégio para a festa de Halloween. Como? O povo de Deus não pode. Amém, queridos? Não tem como. Nós servimos ao Senhor, Ele é absoluto em nossas vidas. Essa coisa não pode. Que caminho é esse? Sabia que aquela luzinha que no Halloween que acende lá e até na caveira é para que os espíritos encontrem o caminho de volta? É a cultura deles. Aí alguns irmãos saem. Um dia eu botei um comentário e a irmã da igreja não gostou. Se a irmã não gostou, irmã, a irmã devia não gostar mesmo do que eu falei. Levou a neta no colégio de bruxinha com uma coisinha na mão. Ora, meus irmãos, nós servimos ao Senhor. Ele é absoluto, todo-poderoso. Ele conhece cada um de vocês, de dentro para fora, de fora para dentro. Ele sabe quando vocês estavam cantando aqui, se levantava a mão em rendição, ou é costume? Ou se ajoelha no culto para orar, é um hábito da igreja. Não, eu quero me dobrar diante do Pai. Amém, queridos? Eu quero me dobrar diante do Senhor. Esses dias eu falei para o irmão que tem problema assim para ajoelhar. Eu disse: eu vou ensinar uma oração maravilhosa. Pastor? Senta na cama, se encosta assim na cabeça, diga assim: graças a Deus, foi uma oração bem feita, Deus te ouviu. Só isso, pastor? Só. Mas o teu graças a Deus foi graças a Deus. Graças a Deus. Isto é oração. Amém. Isto é oração no volante. Obrigado, Deus, por esse carro que me leva e me traz. Uma oração, com os olhos abertos mesmo. Deus está ali, Ele está do teu lado, está te abençoando. Então olha aqui esse caso de Jesus. O diabo quis e colocou em dúvida, quis colocar: se tu és filho de Deus, se tu és, um dia vai soar em teus ouvidos, em tua alma, no momento de solidão ou num deserto. Se tu és filho de Deus. Às vezes
Você vem para a igreja se arrastando. Mas qual foi a proposta de Jesus? Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A maior cruz que nós carregamos é a nossa identificação com Ele. O mundo. Irmãos, eu me dou com todo mundo na cidade. Tem hora que eu paro para falar com pessoas que não me conhecem, elas também me conhecem. Boa tarde. Às vezes tem um pretexto, está chovendo, eu vou cumprimentar essa pessoa. Eu faço amizade. No meu prédio, já levaram eu para orar em 3, 4 apartamentos lá. Que bom dia no elevador. Como é que você se comporta no elevador? Bom dia. Bom dia, tudo bem, vizinho? Aí já fui orar no apartamento, já fui orar no outro, já me chamaram para outro apartamento. Por quê? Eu, dentro daquele prédio, eu sou pastor. Eu sou o servo de Deus. E eu recebi Jesus como meu Senhor. E eu não sou mais meu. Eu não me pertenço mais. Embora às vezes minha carne diz, faça, vá e realize. Não, você tem que dizer, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Cada um de vocês, homens, mulheres e jovens, principalmente vocês queridos jovens aqui da frente, 1, 2, 3, 4. Se fosse 3, eu podia chamar 3 patetas, mas não é. 3 servos de Deus, 4 servos de Deus. Olhe para mim vocês pertencem a Jesus. Amém. Não são mais de vocês mesmos. Jesus, eu fico pensando, 40 dias sem comer e sem beber. Deserto é lugar de solidão, de tristeza, ausência de pessoas, não tem uma árvore, quem sabe? À noite, o deserto chegava a temperatura abaixo de 0, no deserto, e o Senhor sozinho ali, e veio esse capeta imundo, chifrudo, incomodar Jesus, e vem dizer para ele, se tu és, Jesus disse, está escrito, amém, queridos? Está escrito. Ele buscou na palavra. Então eu quero dizer para vocês, a palavra que você tem em casa, a Bíblia Sagrada, vejam bem, o que está escrito está determinado. Jesus te ama, Ele te chamou, escreveu o teu nome no livro da vida, você é salvo. Você entendeu? Você entendeu? Você é salvo. Eu tenho defeitos, mas você é salvo. Eu pequei ontem, pastor, mas você é salvo. Como, pastor? É isso mesmo. Eu tenho pensamentos negativos, mas você é salvo. Ontem fiquei com ódio da minha sogra, pastor, mas você é salvo. Alguns não gostou de falar isso, né? Ontem, pastor, eu cometi um erro, falei mal de uma pessoa, mas você é salvo. Como, pastor? Você é salvo. Ou você manda embora o seu filhinho porque quebrou uma xícara? Você não manda. Assim também Deus não nos abandona devido ao nosso erro ou pecado. Nós somos salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos. O deserto virá. Eu passei por um deserto aí, estou passando ainda, Deus sabe. Mas eu tenho estado tão feliz com o meu Senhor, tão feliz com Ele. Minha esposa disse assim, bem que você não vem dormir, 5 da manhã eu perdi o sono devido a um câncer de próstata. Eu disse, não, eu vou ficar aqui na sala da Bíblia. Outro dia estava cambaleante, mas tinha que fazer uma visita, o pregador no culto à tarde. Louvado seja Deus. Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? Estou preparado, porque eu te pertenço. Sou propriedade dele, não somos? Ou você se julga autossuficiente, dono do meu nariz? Enquanto vocês não disserem, Senhor, eu sou teu, eu te pertenço, sou tua propriedade, eu tenho sonhos, mas eu coloco diante do Senhor, e faça-se segundo o querer do Senhor, e Deus vai dirigir teus passos, Ele vai te abençoar, vai acontecer coisas grandiosas no futuro em sua vida. Sabe por quê? Como Jesus, Ele disse para o diabo o seguinte, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, só Ele adorarás, só Ele prestarás louvor. Ele é o único, Ele é o Senhor absoluto. E eu quero que vocês tenham esse sentimento. Eu sou da Igreja Batista, lá do pastor Jorge de Luca, e lá na minha igreja o Senhor está presente. Deus tem agido e operado.
E tem mesmo que é operado. Nós não vemos, mas Deus está trabalhando em cada um de nós, na vida de cada um de nós. Agora, meu Deus, Moisés já dá 40 anos pelo deserto. Sabe que na Europa, na Idade Média, teve uma peste, chamada peste negra. Não sabia? Que matou um terço da Europa. Um jovem médico, lembrou uma coisa da Bíblia. Foi procurar a sua quarentena da Bíblia. Na quarentena que Deus mandava ao povo judeu. Ele empregou esse método e salvou milhares e milhares de pessoas. A minha quarentena pode ser 2 dias, 3 dias, simbolicamente falando. Eu posso ter um momento ruim de 30 dias ou 25 dias. Você está no deserto, mas Deus está apurando, Deus está mudando. Amém? Como o ouro refinado pelo fogo. Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter, na sua família, na sua casa. Se há uma tristeza, se há um medo, se há um pecado aqui, que você não consegue se desvencilhar dele, diga assim: Deus, eu sou teu filho, dá-me graça, e eu serei vitorioso em nome de Jesus. Você tem que dizer, tem que afrontar o diabo, tem que acreditar. Deus está com vocês. Eu estava aqui vendo o louvor, tem cada cântico bonito, cada palavra. Às vezes na igreja eu sento um pouco devido ao meu problema de saúde, tenho uma neuropatia, então fica sentado um pouco com as pernas, dói. E eu fico ali louvando a Deus, ouvindo a letra, guardando a letra do cântico. Eu digo: meu Deus, eu quero ser isso que a música diz. A música diz que só a Ti eu louvarei. Senhor, é isso mesmo, Senhor, eu estou fazendo. Por favor, Deus, corrige-me, ensina-me, Senhor, mostra-me. Você imagina Elias fugindo e Deus perguntou para Elias na caverna: o que é que tu faz aqui, Elias? Deus é irônico, né? Porque Deus deu uma comidinha para ele quando ele saiu para viajar. Como aqui, porque a viagem é longa. Agora Deus pergunta para ele lá na caverna: o que é que tu faz aqui? Por que Deus deixou Elias empreender aquela viagem? Era necessário. Tem muitas viagens que nós temos que empreender. É eu e Deus. Não aguento mais. É Deus levando você. Entendeu? A ver lá no colégio de vocês, queridas, devido à sua fé, vocês têm que empreender uma viagem lá dentro, tolerando, fazendo o que não ouve, continuando, louvando a Deus. É uma viagem. Essa viagem vai ser na vida de vocês, de um parente que não conhece Cristo. E você tem que ir a um casamento, um aniversário, e às vezes julga o errado. Não discuta, não entre em briga, não entre em rota de colisão. Simplesmente diga: eu pertenço ao Senhor. Diga lá dentro: eu pertenço ao Senhor. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Vai ou não vai? Então, nessa noite, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso que é muito importante. No ponto de vista do diabo, a tentação de Jesus, irmãos, implicava em sedução ao pecado, ao Deus. Agora, do ponto de vista divino, significa uma prova, uma prova positiva, porque Deus leva a maturidade àquela pessoa e até o próprio Senhor. E a prova, e no ponto de vista de Jesus, é que o diabo queria que ele desonrasse a Deus. Eu vou desonrar a Deus. Tudo isso pode acontecer conosco, mas eu quero que os irmãos hoje só saibam de uma coisa: que o deserto fortalece o caráter, a espiritualidade, a nossa vida, e nós precisamos, no deserto, estar em sintonia com Ele. Aqui, mente, com Cristo, louvando Ele, dizendo a vez caminhando na rua: louvado seja o teu nome, Senhor. Só isso. Você está sendo abençoado. Ou diga mais uma palavra: santo é o teu nome, Jesus. Caminhando, andando. Às vezes minha esposa pergunta assim: o quê? Não falei contigo, eu falei com Jesus. Eu estou no volante, eu digo: eu estou dizendo uma palavra para o Senhor. Não é contigo, é com o Senhor que eu estou falando. E hoje Deus vai renovar o seu coração, a sua vida, a sua fé. E outra coisa: se você está passando por um deserto, havendo os seus sentimentos, ou um complexo de inferioridade, ou eu
Uma palavrinha que usa muito fala, não tem sorte, não estou prosseguindo, não estou conseguindo. Deus vai te conduzir em triunfo, Ele vai te abençoar grandemente. Receba essa palavra profética. Deus vai agir onde você nem imagina que Ele vai agir. Amém. Aí eu pergunto, mas como é que é isso, pastor? Como Deus é bom? Aconteceu comigo tanta coisa na minha vida. Lá no Rio Grande do Sul, eu era pastor 18 anos numa igreja, construí 3 templos na cidade e mais congregações. Um dia minha esposa disse, você tem 18 anos de pastor, você não tem nem um terreninho, não tem nada, ferramenta não tinha nada. Trabalhava feito doido pela igreja, muito esforço. Eu disse, bem, então eu vou orar para Deus dar alguma coisa. Aí à noite eu orei, ela ouviu a oração, ela sentou na cama comigo. Tá. Isso no domingo depois do culto. Não tem nenhum terreno, ou como diz aqui os irmãos de Criciúma, não tem um pinto para dar água. Não é isso mesmo? Os irmãos, isso não é versículo, irmãos. Não é versículo, tá? Aí eu estou em casa, toco o telefone. Não, eu estou lá no Romuco, segunda-feira, sai fazer programa de rádio 6h30 da manhã, tá? Aí eu fui na igreja, aí chegou um moço, pastor, tudo bem? Tudo bem. Pastor, eu tenho um terreno, olha bem como Deus fala, eu tenho um terreno, veja como Deus cuida de nós. E eu vim para cá, para Novo Hamburgo, eu não tinha nada, o Senhor me recebeu, arrumou um emprego para mim, estou aqui na igreja, mas meu pai cria ovelhas perto de Uruguaiana, está muito velhinho, eu vou lá trabalhar com ele, e eu quero passar esse terreno para o senhor, mas eu não tenho dinheiro. Não, faltam 3 prestações, 3, eu estou passando para o pastor. Mas como? Não, o senhor precisa me pagar, só paga as 3 prestações. E era fraquinha. E coincidentemente me transferiram para Criciúma. Não sei se vocês conhecem a cidade, Criciúma. Eu vim para cá há 36 anos. Eu estava um dia ali em casa, tocou o telefone imobiliário. Ô pastor, aqui é no Rio Grande do Sul, imobiliário. Você quer vender aquele terreno lá, pastor? Ele disse, ele lembrava do terreno. Aí eu, só segundo os irmãos, ouviram como Deus cuida de nós. Eu disse, posso telefonar amanhã, falar com a minha esposa? Não. E a minha esposa tinha um Fusca verde, parecia um grilo. Um bichinho, terrível. Um dia eu passando lá na mina do mato, vi um terreno, gostei do terreno, não tem nada, tem um terreno aqui. Aí eu procurei a dona, aqui perto, aqui na praia, perto do Combo. Mas não vendo porque era minha filha. Eu disse, Deus, eu gostei daquele terreno, Senhor. Lá na mina do mato. Um dia eu estou entrando no correio, ela saiu. O Senhor tem um santo forte, hein? Será para mim? Eu vendo o terreno para o Senhor. Pelo Fusca eu troquei. Aí eu estou em casa, estou com o telefone, eu quero imobiliário. Pastor, quer vender o terreno aqui no Romulo? Senhor, não sei nada de preço, nada. Tá. Amanhã eu ligo. Ele disse, desculpa, eu não disse que o Senhor disse aqui. Aquele seu terreno que valia pouco, fizeram asfalto na frente. Vão fazer um hospital infantil lá do terreno. Se eu quero vender, eu vendo. Aí eu falei com um construtor, um rapaz amigo meu, quanto é que pode fazer a minha casa aqui? Isso faz tempo já, né? 45 mil para fazer a casa. Dando material e tudo, era barato aquele tempo. Ele disse, quanto é o terreno? Eu vendo para o senhor o terreno por 45 mil. O do terreno lá, eu fiz a casa aqui. Você entendeu como é Deus? O que Deus faz? Aí faltava a grade em volta da casa com o muro, não tinha dinheiro, era 3 mil reais. Aí tocou o telefone. Lá no mobiliário. Ô pastor, se eu tenho um telefone aqui no Rio Grande do Sul, tenho um telefone. Pois é, você estava na casa do outro pastor, o senhor não quer vender? Tem. Aí eu perguntei, quanto é que é a grade mesmo? 3 mil reais. Quanto é que o senhor quer? Eu não sei. 3 mil tá bom? Eu disse, amém. Deu para entender as coisas? Como Deus age de maneira maravilhosa? Porque Ele tem cuidado de nós. Alguém perguntou, pastor, está doente? Eu disse, eu estive doente. Na fé o Senhor já me curou. Amém. Sinto a mão de Deus, meus irmãos, todos os dias.
caminhando, andando, visitando pessoas, vou no hospital. Deus está presente. Se você está passando um deserto, olhe para mim um pouquinho. Glorifique a Deus no deserto, porque assim como os anjos desceram, colocaram uma mesa, encheram de comida, e os anjos foram o garçom de Jesus, servir o Senhor no deserto. Deus vai colocar uma mesa dentro de vocês no deserto que alguém porventura estiver passando. Deus está aqui. Se é uma confusão de sentimentos, matrimonial, conjugal, qualquer outra coisa, Deus, Ele te chamou e Ele vai te abençoar poderosamente hoje. O deserto fortalece o caráter, a espiritualidade, nos leva à dependência de Deus e, sobretudo, vocês vivem a verdade do Evangelho. Se alguém aqui não recebeu Cristo como Salvador, Ele te recebeu, Ele te chamou, porque Ele que nos chama, Ele que nos recebe primeiro. Ele não está sendo colocado no leilão. Quem quer receber Jesus, vem aqui. Faça um apelo no coitadinho de Jesus, está chorando aqui, chorando coisa nenhuma. Nós que devíamos estar chorando. Mas nesta noite eu queria fazer um apelo a vocês, de a gente fazer um pacto de dependência total de Deus. É possível? É possível, irmãos? É possível, queridos moças aqui da frente? Amém? É possível, meus irmãos? Senhor, eu quero depender de Ti. Quando eu desejar uma coisa, eu vou colocar dentro do Senhor. Tudo eu vou colocar dentro dEle. E Ele vai nos conduzir em triunfo e vitória. Amém? Então, por favor, eu vou orar. E quando eu estiver orando, aquele que vai fazer esse pacto, né, de dependência total de Deus, ele vai orar com a mão erguida. E o Senhor vai ver a tua mão. O Senhor vai te abençoar. O Espírito Santo vai começar a te conduzir. O deserto, ele traz o benefício do caráter, espiritualidade, dependência de Deus, reflexão sobre a soberania de Deus. Às vezes nós perdemos isso, não podemos perder. Oremos. Pai, eis aqui os teus filhos. O Senhor conhece cada um deles. Sim, Pai. Tu conheces de dentro para fora, de fora para dentro, as intenções. O Senhor sabe da lágrima, ou algum problema que possa estar ocorrendo, ou já aconteceu, a dúvida, o medo, tudo pode estar, Senhor, cercando o teu filho. Mas eu oro em nome de Jesus, e pela autoridade que me confere a tua santa palavra, eu estou abençoando agora cada um dos meus irmãos, esses jovens, as senhoras, os homens, e que essa casa, Pai, vai ser abençoada mesmo, esse lar, essa família, porque os teus servos vão te servir com mais força, com mais alegria, com mais ânimo. Eles vão se entregar literalmente em tuas mãos. Venha abençoá-los, Senhor. Venha abençoar suas casas, sua família. Venha abençoar, ó Deus, se há algo no coração que dói, na alma, no espírito, algo que aconteceu há tempo, e isso machucou, isso trouxe privações de felicidade e alegria, mas eu oro na certeza que a tua boa mão está sobre eles, tua boa mão está sobre eles. Deus, levanta esse irmão, levanta essa irmã, levanta essa casa. Aproveitamos aqui, oramos, Pai, pelo teu servo pastor Jorge, pelo seu problema de coluna. Tu és o Senhor que nos sara. O Senhor faz coisas imensamente grandes, poderosas. Deus, tu és capaz de fazer maravilhas, e nós somos pequenos e dependemos do Senhor. Eu abençoo o coração do jovem, o coração do casal, a família, a casa, e que almas sejam atraídas por esses irmãos, para a tua glória e para o teu louvor. Eu oro por todos, eu abençoo a todos, e que o deserto, Senhor, seja o momento de nos encontrarmos contigo, Pai. Sim, Pai, contigo. Jesus foi fiel, 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 porque está escrito que Ele é Senhor e nós somos servos, e a Ele queremos servir, doando nossas energias,
nossa capacidade física, nossa sabedoria, nossa inteligência, nosso dinheiro, nossa casa, tudo te pertence, Senhor, e por isso te agradeço agora e sempre. Amém. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir amém? Amém. Nós entregamos a Ele. Acabou, não é problema. Nós vamos dormir tranquilos. Nós vamos dormir tranquilos, não vamos. Está na mão dele. Aquela coisinha lá está na mão dele. Ele vai estar ao lado de vocês. Desculpe a demora, irmãos. E. Está cedo, 8h30. Mas começou 7 horas, né? Amém. 1h30 de culto, né? Amém. Sabe que os irmãos estavam querendo ir embora, né? Diz que. Deus te abençoe, querido. Irmãos, toda quarta-feira aqui nós temos um culto só sobre séries, né? E nós estamos há 3 meses aqui no livro de João. Então nós estamos aprendendo o livro de João. E eu gostei muito do que o pastor Hamilton falou essa noite, que na verdade não é a cultura, nem é o país, nem é o governo que dita o que nós devemos crer. O que comanda uma igreja é a palavra de Deus. Nós não estamos sujeitos a mudanças e nem a transformações de cultura. Nós estamos sujeitos à palavra de Deus, que é infalível, que é inerrante, que foi escrita por 40 pessoas em mais de 1000 anos, com um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meus irmãos, eu gosto muito do pastor Hamilton, que eu trabalhei com ele bastante tempo. Ele dizia que o púlpito nunca foi um lugar de publicidade, sempre foi um lugar de verdade. Então nós estamos aqui para falar aquilo que agrada ao Senhor, não o que agrada ao nosso coração. Enquanto o pastor Hamilton falava aqui, eu me lembrava de um dos primeiros mártires da Bíblia, que foi o cidadão que carregou a malinha do João. O João que escreveu o Apocalipse, o João que escreveu 1 João, 2 João, 3 João. Policarpo de Esmirna foi um homem muito fiel a Deus. E ele, no final da sua vida, os primeiros cristãos, os pais apostólicos, foram perseguidos por ser cristãos. E Policarpo de Esmirna foi perseguido ao ponto de que ele não quis entregar seus companheiros. E ele foi perseguido fielmente, e quando ele viu que as pessoas iam pegar ele e pegar os seus companheiros, ele fez uma janta para os seus algozes e foi para o martírio. E quando esse homem foi martirizado, colocaram fogo nele, né? E disseram para ele tinha 86 anos. Chegaram, Policarpo nega Jesus, e Policarpo disse: Jesus tem sido tão bom para mim. Jesus é bom para você? Amém. Jesus é bom para você? Amém. Olha, eu conheci Jesus há 35 anos atrás. Não tem coisa melhor. Não tem. A única coisa ruim foi eu não ter conhecido antes, né, pastor Hamilton? E Policarpo de Esmirna disse: eu não vou negar. E Policarpo de Esmirna olha para aquele homem que vai atear fogo nele e diz assim: logo, logo essas chamas me consumirão e eu estarei para sempre com Cristo Jesus. Amém. Amém. Mas o pior é aqueles que nunca se renderão a Cristo e a chama nunca vai se apagar. Com Cristo ou sem Cristo nós estaremos. Com Cristo ou sem Cristo, é melhor estar com Cristo. É melhor estar com Cristo. Amém? Vale a pena estar com Cristo. Vale a pena. Sábado também aqui, meus irmãos, nós estamos com um trabalho aí com os adolescentes. O fogo no parquinho aí, né? Certo? É um material só de relações, né, com os jovens. Um material muito bom do pastor Iago, do 2D de Teologia, pastor Batista. Um material muito interessante sobre relacionamento à luz da palavra, certo? Então vamos levantar para nós ir embora, então? Muito obrigado, pastor Hamilton. Foi um prazer inenarrável estar com o senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, porque tu és o Deus de perto e tu és o Deus de longe. Tu és o Deus que está em nossa prosperidade, que está em nossas alegrias, mas também está conosco no deserto. É o Deus que não nos deixa. A tua palavra diz que ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, ali a tua mão e o teu cajado nos sustentaria.
Saberíamos que a tua graça e a tua bondade nos seguiriam, Senhor. Senhor, eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque tu és um Deus presente, porque a tua palavra nos diz que tu estaria conosco até a consumação dos séculos. Senhor, obrigado, porque tu tem cuidado de nós. Obrigado porque tu tem cuidado do teu servo, tu tem cuidado dessa igreja, a tua boa mão tem sido sobre nós. Senhor, eu te louvo e te bendigo, Pai, por tudo aquilo que tu falou aqui nessa noite. Senhor, a tua palavra diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, que nós possamos saber que tu é um Deus que nos acompanha, é um Deus que se importa, é um Deus que nos busca, é um Deus que veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Senhor, que a tua bênção esteja sobre esse povo. Abençoa o teu povo nessa semana com a tua graça, pessoas que vão tomar decisões, pessoas que vão muitas vezes viajar. Senhor, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, sobre essas famílias. Colocamos as mães nesse lugar também. Senhor, te louvamos, te bendizemos, Pai. Que as mães possam verdadeiramente, Senhor, dizer, como um dia Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que os nossos filhos sejam ensinados de Ti, que as nossas famílias glorifiquem o Senhor e reconheçam que só Jesus é o Senhor. Senhor amado, agora nos despede desse lugar, mas não da Tua presença. Que o amor do Pai, que a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco nessa manhã. Estamos despedidos em nome de Jesus. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.